Boa noite. Supremo começa a julgar limites para que órgãos de inteligência compartilhem dados sigilosos. Mais de 900 ações estão paradas desde julho, quando o ministro Dias Toffoli suspendeu apurações após pedido do senador Flávio Bolsonaro. Não é possível acabar com queimadas na Amazônia por ser questão cultural. Declaração de Bolsonaro é resposta a dados do INPE, que alerta para recorde da década na região. Óleo atinge mais de 670 praias. Segundo o IBAMA, vazamento atinge 116 municípios de todos os estados do Nordeste e um do Sudeste. Envenenamento em Barueri. Um dos sobreviventes tem prisão temporária decretada por contradição em depoimento. No dia que se celebra o Dia da Consciência Negra, PT aciona Conselho de Ética por racismo. Coronel Tadeu, do PSL, arranca a placa que faz parte de exposição sobre o tema na Câmara dos Deputados. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A Justiça decretou a prisão temporária de um dos sobreviventes do suposto envenenamento de moradores de rua em Barueri, na Grande São Paulo. Vinícius Cardoso, de 31 anos, foi quem deu a garrafa com a bebida aos outros. Já não há mais nenhuma vítima internada, mas metade do grupo morreu. A principal linha de investigação da polícia é envenenamento. O laudo com a composição química da bebida ainda está sendo finalizado, assim como o exame necroscópico nas vítimas. Os dois laudos devem ser concluídos até o fim desta semana. Ao todo, 8 pessoas ingeriram o líquido, 6 eram moradores de rua. 4 vítimas morreram e outras 4 foram hospitalizadas. 3 receberam alta médica hoje, segundo a Prefeitura de Barueri. Renilton Freitas, de 43 anos, Silvia Euripes, de 54 e Sidney de Araújo Leme, de 38. Todos já foram ouvidos pela polícia. A 4ª pessoa internada era justamente Vinícius Cardoso, que saiu do hospital ontem. Após alta, ele teve a prisão temporária decretada por causa de contradições em seus 2 depoimentos. Primeiro, ele disse que uma pessoa deu a garrafa a ele na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, e só depois levou a bebida até Barueri. E em outra versão, disse à polícia que encontrou a garrafa em uma rua de Barueri mesmo. Vinícius Cardoso será investigado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Ele ficará detido na cadeia pública de Barueri até a conclusão do caso. A Justiça determinou hoje a prisão temporária de 30 dias de Everton Queiroz Lourenço, de 30 anos, e de Isadora Pereira de Souza, de 20, suspeitos de espancarem e matarem Micaele Luísa de Souza Santos, de 3 anos. Mãe e padrasto levaram ontem a criança já morta a um hospital na zona leste da capital paulista. Micaele já havia sido internada no dia 5 de novembro por suspeita de ter sido espancada. Depois disso, a Justiça determinou que a guarda da criança passasse para a avó materna de forma provisória por 6 meses. No entanto, na segunda-feira, Micaele recebeu alta médica e foi levada pela avó para a casa da mãe, que mora com o namorado. Segundo a polícia, que ainda aguarda laudo do IML, menos de 24 horas depois, a criança estava morta. E nesse Dia da Consciência Negra, um estudo do IBGE mostra que cada vez mais brasileiros estão se autodeclarando negros. Entre 2012 e 2018, o número de pessoas que se autodeclaram pretos aumentou em quase 5 milhões e o de pardos mais de 7 milhões, segundo dados da PNAD contínua do IBGE. Ou seja, em 6 anos, o Brasil ganhou quase 12 milhões de negros, já que, segundo a classificação do IBGE, negros são todos que se autodeclaram como pretos e pardos. Ao mesmo tempo, o número de brasileiros que se autodeclaram brancos caiu quase 2,5 milhões de pessoas. Como consequência, os negros passaram de 53,1% para 56,4% da população do país no período. O PT acionou o Conselho de Ética depois do deputado Coronel Tadeu, do PSL,
quebrar a placa de uma exposição que celebra o Dia Nacional da Consciência Negra na Câmara dos Deputados, em Brasília. O PT afirmou que o ato teve extrema gravidade e configura crime de racismo. O episódio aconteceu ontem, quando o deputado do PSL afirmou conter, segundo ele, na charge do cartunista Latuf, racismo contra policiais. Policial de boina preta, arma na mão, sujeito negro. Isso quer o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto? Revoltado, o coronel Tadeu chegou a reconhecer que racismo é crime e disse que aquela era uma manifestação contra a instituição que estava na sociedade para defendê-la. O deputado também se defendeu, dizendo protestar em cima do protesto. O desenho, que retratava um jovem morto por policial, apresentava a exposição do Dia Nacional da Consciência Negra, aberta ontem. Abaixo da placa estava a frase: "Os negros são as principais vítimas da ação letal das polícias e o perfil predominante da população prisional do Brasil." Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que mais de 75% dos mortos em intervenções policiais no Brasil eram negros em 2017 e 2018. Deputados de outros partidos protestaram e apontaram quebras de decoro parlamentar. Outros pediam pela retirada do cartaz com a charge. O Partido dos Trabalhadores pediu ao Conselho de Ética que aplique as sanções cabíveis ao episódio, que podem chegar até a perda de mandato. Ontem, no plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, condenou a atitude do deputado Coronel Tadeu. Não é porque nós divergimos, da posição da outra pessoa que nós devemos agredi-la verbalmente, fisicamente, ou retirar de forma violenta uma exposição, uma peça de uma exposição que foi autorizada pela presidência da Câmara. E ainda como parte do Dia da Consciência Negra, um outro estudo revela que aumentou no ano passado as denúncias de discriminação religiosa contra adeptos de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Segundo o levantamento, foram 152 casos em 2018 contra 144 em 2017, portanto um aumento de 5,5%. Já o número de denúncias de discriminação religiosa contra adeptos de outras religiões caiu 9,9% no mesmo período. Foram 354 em 2018 contra 393 em 2017. Os dados são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que recebe denúncias por meio do Disque 100. E o Dia da Consciência Negra é o tema do debate do dia de hoje, com Denise Campos de Toledo. Recebemos Mônica Seixas, deputada estadual da bancada ativista do PSOL, e Ana Lívia Ribeiro, advogada e integrante da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. É daqui a pouquinho, hein? Não perca. Eros Grau, ex-ministro do Supremo, acusou o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de mentir em delação premiada no ano passado. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Uma petição foi apresentada à 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo contra Palocci, segundo a publicação. O ex-ministro do STF, Eros Grau, acusa o ex-ministro dos governos do PT de tentar fraudar a justiça num acordo de delação premiada. Segundo o advogado contratado pela família do falecido Thomas Bastos, Antônio Palocci mentiu ao acusar o criminalista, que era advogado da empreiteira Camargo Correia, de suborno. A acusação se refere à declaração de que Bastos, ex-ministro da Justiça no primeiro mandato de Lula, teria pago propina no valor de R$1,5 milhão ao ex-ministro da Fazenda para que ele colaborasse na anulação do caso que investigava a Camargo Correia. A negociação teria ocorrido em 2010, quando a empresa era alvo da Polícia Federal na Operação Castelo de Areia, implicada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. Palocci chegou a apresentar um contrato financeiro como prova da suposta propina vinda de Thomas Bastos. No entanto, o documento também já havia sido usado em defesa de outra apuração contra ele sobre consultorias empresariais. Em ambos os casos, a suposta prova foi usada para justificar pagamentos recebidos em nome de Bastos, que advogava para as empresas em questão. No entanto, Palocci afirmou que, na época, não havia revelado o verdadeiro escopo do contrato, quando ainda não tinha a intenção de colaborar com a Justiça,
e que só depois detalhou o teor de provas apresentadas, quando depôs como delator. A defesa de Thomas Bastos alegou fraude processual no acordo de colaboração premiada referido e pede a revogação da quebra do sigilo bancário e fiscal do advogado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto de lei que substitui a prisão por penas alternativas para mães de crianças de até 6 anos e também gestantes. Hoje, a lei diz que as penas restritivas de direitos, como, por exemplo, prestação pecuniária, perda de bens e valores e também prestação de serviço comunitário, substituem as privativas de liberdade quando a prisão não for superior a 4 anos e a tipificação do crime for culposo, ou seja, não intencional. Como o projeto era terminativo, segue direto para a Câmara, sem a necessidade de ser votado no plenário do Senado. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que não é possível acabar com o desmatamento e com as queimadas no Brasil, pois, segundo ele, trata-se de uma questão cultural. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi questionado se havia conversado com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre os dados divulgados pelo INPE, que revelou o aumento do desmatamento na Amazônia. Você não vai acabar com o desmatamento, nem com queimada, cultural. Eu vi a Marina Silva criticando anteontem. No período dela, você vê uma quantidade de lixo na Amazônia. Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente de janeiro de 2003 a maio de 2008. Nesse período, houve 2 recordes de desmatamento na Amazônia. Em 2004, quando foram desmatados quase 28 mil quilômetros quadrados de floresta, e em 2003, com um pouco mais de 25 mil quilômetros quadrados. A ex-ministra usou as redes sociais para desmentir as declarações de membros do atual governo em relação à conservação da Amazônia durante o período que ela foi ministra. Segundo Marina Silva, o presidente não tem compromisso com a verdade nem com a Amazônia e destacou que, como ministra do Meio Ambiente, implantou o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que reduziu a taxa de desmatamento em 80% entre 2004 e 2012, segundo a ex-ministra. Ontem, o INPE divulgou que entre agosto de 2018 e julho de 2019, o Brasil registrou o maior recorde do desmatamento na Amazônia desta década. Foram destruídos 9.762 quilômetros quadrados, um aumento de 29,5% em comparação com o ano anterior. Só os estados de Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas foram responsáveis por 84% desse total. Em 10 meses de governo, Bolsonaro já demitiu o então diretor do INPE, o engenheiro Ricardo Galvão, após ele apresentar dados que mostravam o aumento do desmatamento na Amazônia. Além disso, o presidente paralisou o Fundo Amazônia, que recebia dinheiro da Noruega e da Alemanha para estimular ações de controle sobre desmatamento e uso sustentável do bioma. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou ações para monetizar a preservação da Amazônia e afirmou que irá reduzir o desmatamento em 2020 e eliminar o desmate ilegal. E falou sobre como pretende atingir esses objetivos, após se reunir com governadores da Amazônia Legal, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. A regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, pagamento por serviços ambientais e outras formas de monetização e a agenda da bioeconomia são consenso nosso aqui. Então, trata-se aqui de uma posição institucional, de governo federal com governos estaduais. Bolsonaro também criticou reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, mostrando que o orçamento do Bolsa Família para esse ano é insuficiente para pagar o 13º salário para os beneficiários. Segundo análise de técnicos do governo, faltam 759 milhões de reais na reserva do programa para garantir os pagamentos neste ano. Em seu Twitter, escreveu, abre aspas, jornaleco não vive sem mentir. Suspendi minha assinatura e muitos empresários têm cancelado contratos publicitários nesse jornal campeão de fake news e desinformação. Fecha aspas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro disse que o desmatamento e as queimadas não vão acabar,
porque são fenômenos culturais. A cultura de um povo também serve para dimensionar a ignorância dos seus dirigentes. E a ignorância de Bolsonaro parece possuir dimensões amazônicas. É evidente que o desmatamento e as queimadas não começaram em 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse. Mas o presidente, com suas palavras e seus gestos, estimulou os dois fenômenos. Isso deixou de ser uma suposição depois da divulgação dos dados consolidados do INPE, que revelaram a derrubada de quase 10 mil quilômetros quadrados de mata, num crescimento de quase 30% do desmatamento em relação aos 12 meses anteriores. A coisa degringolou porque o presidente e o seu antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deram de ombros para os alertas científicos do INPE e desmontaram o aparato fiscalizatório do IBAMA e do ICMBio. Bolsonaro chegou a se autodefinir como capitão motosserra. Deu no que está dando. Os criminosos se assanharam, mas o presidente se recusa a extrair ensinamentos dos seus próprios erros. Grande admirador dos Estados Unidos, Bolsonaro deveria se inspirar no ex-presidente Roosevelt. Ele dizia que a presidência da República oferece àquele que a ocupa uma tribuna vitaminada. Chamava essa tribuna de bully pulpit, um púlpito formidável, numa tradução livre. De um bom presidente, ensinou Roosevelt, espera-se que aproveite o palanque privilegiado para irradiar confiança e bons exemplos. De Bolsonaro não se espera tanto, mas uma dose de recato já pareceria um extraordinário avanço institucional. Boa noite. Em depoimento prestado à Polícia Federal nesta terça, o porteiro do condomínio Vivendas da Barra recuou e afirmou ter lançado errado na planilha de controle o registro da entrada de Elcio Queiroz na casa 58 do presidente Jair Bolsonaro. Na primeira vez que relatou o episódio, o funcionário disse que a entrada do suspeito de matar Marielle Franco foi autorizada pelo seu Jair. O funcionário foi ouvido no inquérito aberto para apurar o seu próprio testemunho no caso Marielle, em investigação solicitada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram mortos há 616 dias, em março de 2018, em circunstâncias até hoje não esclarecidas. O último balanço do IBAMA mostrou que ao menos 675 locais foram atingidos pelas manchas de óleo. Segundo os dados, as áreas afetadas pela substância poluente estão espalhadas por 116 municípios de todos os estados da região Nordeste e um da Sudeste. Desde 30 de agosto, cerca de 4.500 toneladas de resíduos contaminados já foram recolhidos de praias, manguezais, costões e outros habitats. 5 embarcações gregas são apontadas pela Marinha e pela Polícia Federal como possíveis responsáveis pelo vazamento, entre elas o navio Bolbolina, o que a empresa nega. As investigações continuam e mais de 30 embarcações já foram notificadas. O desastre ambiental também pode ter sido provocado por um navio fantasma, ou seja, que tenha desligado o transponder, equipamento que permitiria localizá-lo. Esta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, criou uma CPI para investigar a origem das manchas de óleo. O pedido foi feito pelo deputado João Henrique Campos, do PSB, e contou com o apoio de 267 parlamentares. Eram necessárias, no mínimo, 171 assinaturas para a instalação da comissão. Os bombeiros localizaram hoje o corpo de mais uma vítima do rompimento da barragem Brumadinho, Minas Gerais. Ele estava a uma distância de 5 quilômetros da estrutura da Vale, que entrou em colapso no dia 25 de janeiro. Por causa do estado avançado de decomposição, ainda não é possível determinar o sexo e a idade da vítima. Até o momento, oficialmente, 254 corpos foram encontrados e identificados. 16 pessoas ainda estão desaparecidas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje, por 50 votos a 12, em pouco mais de 5 horas de discussão,
Relatório favorável à proposta de emenda à Constituição que autoriza a prisão de réus condenados em segunda instância. Dessa forma, o colegiado se opôs à decisão do Supremo, que há 2 semanas alterou a jurisprudência que permitia a prisão de réus após condenação em segunda instância. No total, são 3 propostas em tramitação na Câmara, que apesar de seus conteúdos serem diferentes, tratam do mesmo assunto. Agora, com a aprovação, os textos seguem para uma comissão especial. Depois, o conjunto das propostas segue para análise e votação no plenário da Câmara. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje os limites para que órgãos de inteligência compartilhem dados sigilosos de pessoas e empresas em investigações. Em julho, o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, suspendeu qualquer apuração dessa natureza em todo o país, após um pedido dos advogados do senador Flávio Bolsonaro. A sessão foi encerrada e vai ser retomada amanhã. O primeiro a falar foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele reafirmou seu posicionamento de que a restrição ao compartilhamento de dados de pessoas suspeitas prejudica o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Nós estamos diante de uma situação extremamente delicada para o país, para a política econômica em curso no país, com influência no crescimento, na redução de desemprego, na geração de tributos e, mais ainda, na inserção do país na comunidade internacional acreditada pela adesão aos projetos da geopolítica internacional de proteção ao comércio, ao crédito, à circulação de riquezas e, acima de tudo, não podemos esquecer, ao combate ao terrorismo, ao combate à lavagem de dinheiro, ao combate ao narcotráfico. A sessão do Supremo é para fixar os detalhes de quais informações poderiam ser enviadas à Justiça pelos órgãos de controle fiscal, como a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, Receita Federal ou Banco Central, e principalmente se há necessidade de autorização judicial. Em julho desse ano, o presidente do STF, Dias Toffoli, mandou suspender todas as investigações desse tipo. A decisão veio após um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado a partir de dados do antigo COAF. Na época, relatórios do Conselho revelaram uma movimentação atípica de mais de R$ 1 milhão em uma conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado estadual no Rio, além de mais de 630 mil na conta do próprio Flávio. A decisão do Supremo será crucial para todos os ministérios públicos do Brasil. A depender do resultado, várias investigações recomeçariam praticamente do zero, com pedidos judiciais para acessar os dados, por exemplo. Levantamento do Ministério Público Federal mostra que desde a decisão de Toffoli em julho, 935 ações estão paradas na Justiça. O primeiro a votar foi justamente Dias Toffoli, relator do processo. Ele entende que somente informações genéricas podem ser compartilhadas. Nas palavras do ministro, sem decisão judicial, há risco de abusos que servem para assassinar reputações sem elementos ilícitos. A conclusão do meu voto é pelo provimento do recurso extraordinário do Ministério Público para anular o acordo recorrido, determinando que outro seja proferido pelo Tribunal ACO, caso a maioria se forme nesse sentido, com a análise sob as premissas colocadas neste voto. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu não sei ainda se já foi feita a medição do tempo, mas deve ter sido o maior voto da história do Supremo. E o pior é que quando terminou de votar, durante o dia inteiro, o Dias Toffoli não conseguia responder às perguntas dos próprios colegas, que não entenderam nada do voto dele. E não dá para entender mesmo. Primeiro, é uma questão de um posto de gasolina que tinha problemas com a Receita, que ele abriu para atender um advogado do Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e interromper a investigação do Ministério Público do Rio a partir de dados do COAF, do seu tempo de deputado estadual na Alerj. A primeira coisa que ele disse no seu voto é que não tem nada a ver com o Flávio. Pelo amor de Deus, se não tinha nada a ver com o Flávio, por que é que ele teve que dizer isso? Por que é que o advogado do Flávio, Frederico Wassef,
estava presente lá no Supremo. Depois, ele começou como quase o grande irmão do George Orwell, aquele ditador que via todo mundo e que gerou esse programa de televisão que as pessoas são vistas em intimidade em casa, e terminou numa confusão, numa barafunda, num circo de horrores, né? Porque o Brasil tinha, desde o governo Fernando Henrique, passando por Lula e Dilma, um comportamento respeitável no mundo inteiro pela sua legislação de combate à corrupção e pelos resultados que ela vinha obtendo com operações como a Lava Jato e outras congêneres. E ele conseguiu bagunçar isso tudo, devolvendo o Brasil para a barbárie pré-combate à corrupção, negando todos os acordos internacionais, como lembrou, aliás, de forma brilhante, o Procurador-Geral da República antes dele. Mas eu duvido que ele tenha entendido o que o procurador falou. A verdade é que ele começou com um personagem de um filme de terror político e terminou como um valentão de botequim que começa a fazer piada, todo mundo está rindo dele e ele pensa que estão rindo das piadas. Bom, eu volto sexta-feira direto ao assunto. Em Té. A Polícia Federal deflagrou hoje uma mega operação para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de drogas entre o Brasil e a Europa por meio de uma rede de mulas. No jargão policial, mulas são pessoas que transportam porções de drogas dentro ou junto ao corpo. No total, cerca de 200 policiais federais cumprem 40 mandados de prisão e outros 40 de busca e apreensão em 9 estados, entre eles São Paulo, além do Distrito Federal. A Operação Wanderlust também apreendeu veículos e bloqueou 10 milhões de pessoas, 10 milhões de reais movimentados pela organização criminosa. Wanderlust é uma palavra alemã que, numa tradução livre, significa desejo de voar. Um grupo de jovens que não ouve conseguiu se superar, aprendeu a fazer música e vai se apresentar com uma orquestra. O projeto Escuta Ativa foi inspirado em trabalhos da Inglaterra e da Escócia. Eles falam pra caramba. Afinal, mais de 20 jovens juntos há poucos dias de uma apresentação pública. É normal essa animação toda. Mas a sala em silêncio é porque aqui a linguagem é a de sinais. Mas o que talvez você estranhe é ter alunos surdos numa aula de música. Mexe com a autoestima deles, né? Eleva essa autoestima, mostra que eles são capazes de possibilidades que até então eles nunca tinham experimentado. Não é uma espada de Jedi, mas tem lá a sua mágica de fazer quem não ouve a ouvir música, mesmo que seja de um jeito diferente, pelas imagens, pelas cores, pela vibração, pelo tato. Na verdade, não existe uma metodologia específica de ensino de música para surdo. Então, tudo que existe até hoje é para ouvinte, então a gente está tendo que tatear, enfim, inventar coisas para que eles tenham um acesso à vida musical. E não é só ouvir, não. Pergunta para a Gabriela se ela gosta de dançar. Ama dançar. Adoro dançar. Mas o surdo, ele percebe de um jeito diferente. Ele tem mais atenção nessa parte de movimentação e vibração. Parece que eu tirei os ouvidos do lugar e coloquei nos olhos. Uma forma para eu conseguir entender a música de um jeito próprio para surdo, que é o meu jeito. O tubo de PVC é um instrumento comum de educação musical, mas aqui a criatividade fez barulho. O tubo foi adaptado para que os jovens também criassem música. Sim, compositores, pura tecnologia. Pelo computador, eles programam nessa plaquinha as notas, a intensidade, o ritmo. O que eu tenho mais interesse é a parte de programação. E vai seguir nisso? Acho que sim, talvez. Eu estudando na área de TI, acho que eu vou conseguir essa área, sim, que eu tenho facilidade. O resultado dessa combinação de tecnologia com música vai estar no palco no próximo dia 10. E essa turma vem acompanhada de músicos profissionais da Orquestra Moderna. É para ouvir com os olhos, com o coração, com as orelhas, enfim, com o corpo todo. O próximo concerto é no dia 10 de dezembro, no Tuca Arena, nas Perdizes, na Rua Monte Alegre. Os ingressos já estão se esgotando, mas ainda é possível adquiri-los.
E agora vamos falar do tempo. O feriado foi de sol entre muitas nuvens e tempo abafado aqui na capital paulista. Amanhã voltam as condições para a chuva, mas as temperaturas seguem em alta, não só por aqui, mas em várias regiões do país. Vamos aos detalhes da previsão com Fernanda Azevedo. Quinta-feira sem refresco nas temperaturas em todo o país. Tem uma onda de calor, especialmente no sul. Em Porto Alegre faz até 35 graus, o que não é muito comum na região. Calor também na área mais central do país e no Nordeste, principalmente entre o Maranhão e o Piauí. Há pouca chance de chover por lá, são esperadas pancadas fracas no litoral, entre Alagoas e o sul da Bahia. Aliás, chuva mais volumosa mesmo nesta quinta, só entre o norte do Mato Grosso e em todo o Pará e nessa pequena faixa que pega o Espírito Santo. Vamos ver as temperaturas? Em Teresina faz até 36 graus, 30 em Belém, 34 em Campo Grande. Para essas três cidades, há previsão de temporais à tarde. Em Aracaju, a chuva, se vier, será mais fraquinha, máxima de 32 graus. E aumentam as condições para chuva no estado de São Paulo. No litoral, ela deve ser mais presente ao longo do dia. Nas outras regiões, o sol aparece desde cedo, a nebulosidade aumenta e as pancadas vêm no final da tarde. Na capital, novembro tem sido um mês com temperaturas mais baixas que o normal. Mas essa tendência muda nos próximos dias. Amanhã teremos sol, muitas nuvens e pancadas, máxima de 29. Na sexta, o calor aumenta bem, a máxima vai aos 32 graus. No sábado, a aproximação de uma nova frente fria e a máxima volta a cair, fica em 26 graus. Dados preliminares mostram que a arrecadação federal em outubro foi de 135 bilhões de reais. Patamar equivalente ao registrado no mesmo mês do ano passado. O resultado foi apresentado pelo secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Ele acrescentou que, no acumulado de janeiro a outubro, houve uma alta real na arrecadação de 1,9% no período, chegando a cerca de 1,140 bilhões de reais. Na ocasião, Tostes Neto indicou que o governo enviará aos parlamentares ainda este ano sua proposta de reforma tributária. E agora vamos às notícias internacionais. Na Bolívia, a presidente interina anunciou a convocação de novas eleições na tentativa de retomar a ordem e paz no país. Ainda não há uma data para isso. De acordo com Janine Áñez, autoproclamada presidente da Bolívia há 8 dias, ainda não há definição sobre o mecanismo legal para as eleições. Ela ocupou o cargo após as renúncias de Evo Morales, do vice-presidente e dos chefes do Senado e da Câmara, a partir de uma interpretação da Constituição do país. O processo para eleger um presidente na Bolívia pode acontecer através de uma lei aprovada no Congresso ou um decreto supremo presidencial, se não houver consenso político. A decisão acontece na tentativa de conter a violência e a crise que se agravou desde o pleito de outubro, quando houve contestação sobre os trâmites e resultados. Uma auditoria da Organização dos Estados Americanos apontou irregularidades na contagem dos votos, que levou Evo Morales à presidência pelo 4º mandato. Ao menos 30 pessoas já morreram durante os protestos. Segundo Janine Áñez, o país exige novas eleições e isso vai acontecer constitucionalmente. Diversas testemunhas já deram depoimento sobre o caso que implicou na abertura de um impeachment contra o presidente americano Donald Trump. Entre eles, o embaixador dos Estados Unidos para a União Europeia, que compromete a situação de Trump sobre uma suposta troca de favores com a Ucrânia, relacionada às próximas eleições presidenciais. O embaixador Gordon Sondland declarou que seguia ordens do presidente. Em depoimento, disse testemunhar que o advogado pessoal de Donald Trump pedia favores em troca de uma visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Casa Branca. Segundo ele, houve a exigência de uma declaração pública da Ucrânia anunciando investigações referentes às eleições de 2016 e à apuração da empresa do filho de Joe Biden, que tem sede no país.
Conforme a acusação que implica o presidente americano neste processo, o interesse estaria em pressionar a Ucrânia em troca do apoio militar americano para investigar informações a respeito dos negócios da família de Biden, seu potencial concorrente na disputa presidencial do ano que vem. Em reação ao relato de Sondland, Trump disse que não conhece muito bem, mas é uma pessoa legal. Pelo quarto dia, manifestantes seguem dentro de uma universidade em Hong Kong. O local está cercado por um bloqueio policial e ativistas tentam fuga. Ativistas pró-democracia que permanecem na Universidade Politécnica foram impedidos de fugir por bueiros pelos bombeiros. Ao menos 6 pessoas foram presas hoje, mais de 1.000 já foram detidas. Alguns manifestantes se renderam e outros fugiram. Centenas deixaram o campus de forma pacífica, a maioria menores de idade. Desde que retornou à soberania da China, a ex-colônia britânica enfrenta a maior crise política da região. Os protestos começaram em junho, após a rejeição de um projeto de lei para autorizar extradições para a China continental. A partir daí, os manifestantes aumentaram suas reivindicações. Em reação à medida americana que visa proteger os direitos humanos em Hong Kong, Pequim emitiu um protesto solene contra o texto, convocando o encarregado da embaixada de volta. O vice-ministro das Relações Exteriores disse que qualquer tentativa de minar a estabilidade de Hong Kong e impedir o desenvolvimento da China está condenada. Benny Gantz anunciou hoje que não conseguiu formar governo de coalizão em Israel antes do prazo necessário. O país ficou com resultado inconclusivo nas eleições, sem que o líder do partido de centro e nem o rival, o até então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, conseguissem maioria de votos. No segundo pleito, a indefinição se manteve. E agora será necessário convocar novas eleições pela terceira vez, caso o parlamento de Israel não indique um nome capaz nos próximos 21 dias. E agora os destaques do futebol. Copa Libertadores. As delegações do Flamengo e River Plate já estão a caminho de Lima, no Peru, onde disputam a final no sábado. E a torcida rubro-negro fez uma festa no Rio de Janeiro hoje. O Flamengo realizou hoje de manhã o último treino em solo brasileiro antes da final da Libertadores. A atividade só teve o aquecimento aberto à imprensa, mas já deu para perceber que Jorge Jesus terá todos os atletas disponíveis. Após a atividade, a delegação rubro-negra partiu em direção ao aeroporto do Galeão e foi acompanhada por milhares de torcedores. As ruas do Rio de Janeiro se transformaram em uma grande festa, transmitindo todo o apoio aos jogadores. O Flamengo tem 2 treinos programados em Lima na quinta e na sexta-feira, ambos no La Videna, sede da seleção peruana. Sem a mesma euforia, o River Plate também embarcou hoje. Na noite de ontem, centenas de torcedores do clube saíram do estádio Monumental com destino a Lima. O Palmeiras, que vem logo atrás do Flamengo no Brasileirão, se prepara para encarar o Grêmio no domingo. Mudanças com desfalque e voltas na equipe. O número da camisa do Luan é a exata diferença de pontos do líder Flamengo para o vice Palmeiras, 13. A 5 jogos do término do campeonato, se o Verdão não vencer o Grêmio domingo no Allianz Parque, o Mengo garante na matemática o que já é dele há algum tempo, o título brasileiro de 2019. O Palestra, que tanto queria um troféuzinho que fosse na temporada que chega ao fim, lamenta treinando pesado. Quer entregar ao menos honra ao manto antes das férias e, de preferência, se manter em segundo na tabela, né, Mano Menezes? Os caras, além de suar a camisa debaixo desse solão de hoje, se divertiram pela manhã na academia. Brincadeirinha de cavalinho para os adultos e filharada solta no gramado para encerrar o trabalho. Quem não apareceu de novo e ficou em tratamento nas partes internas foi o Felipe Melo. Problema na panturrilha. Ele será vetado pelo departamento médico, mas ainda é tratado como dúvida. Gustavo Gomes, voltando da seleção do Paraguai, deve pintar por aqui amanhã para ser titular no final de semana. Quem deu um passo à frente e tem tudo para retornar ao time? Luiz Adriano.
enfim participou de boa com todo mundo das atividades desta quarta, marcou o gol e parece inteiro, sem aquele desconforto na coxa. E a seguir, o Dia da Consciência Negra é o tema do debate do dia com Denise Campos de Toledo. A gente volta já já. Todo domingo, eles convocam a torcida, os técnicos, os dirigentes e os grandes craques para entrar no debate com o time completo. Mesa Redonda, todo domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Começou a Black Friday nova Volkswagen. Toda linha com taxa zero, descontos de até R$15 mil e primeira parcela só depois do carnaval. Aproveite! Novo Polo 200 TSI com taxa zero e 24 parcelas de 699. Black Friday nova Volkswagen, vale. Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim, a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino. Deodoro, Floriano, Prudente, Primeira República. Getúlio, JK, Brasília, Bossa Nova. Jânio, Jango, Anos de Chumbo, Milagre Econômico. José, Fernando, Impeachment. Itamar, Outro Fernando e o Real. Luiz, Dilma, Impeachment de novo, Michel e Jair. Coleção Folha, 130 anos da República Brasileira. A história do país pela trajetória de seus presidentes em 28 livros. Apenas R$ 21,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Promissoras foram atualizadas com sucesso. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Casper. Trocar uma torneira ou a resistência do chuveiro pode ser uma tarefa simples. No Mulheres desta quinta, a gente ensina como você mesma pode fazer esses reparos aí na sua casa. Na culinária, a chefe Silvana Porchat ensina pra gente lasanha de músculo. Receita barata e que surpreende no sabor. E você sabia que existem mais de 35 mil espécies de orquídeas na natureza? Vamos nos encantar com algumas delas aqui no nosso estúdio, especialmente a mini orquídea. O Mulheres é nesta quinta, às 14h. De volta com o Jornal da Gazeta e está na hora do debate do dia com Denise Campos de Toledo. E Dia da Consciência Negra, eu converso agora com a Mônica Seixas, que é deputada estadual da bancada ativista do PSOL, e a Ana Lívia Ribeiro, que é advogada e membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Mônica Seixas é deputada da bancada ativista. Temos que falar isso porque você representa o coletivo, é isso, né? Vamos começar falando sobre isso. Exatamente o que você representa, as bandeiras dessa bancada. A bancada ativista é um mandato coletivo. Nós passamos pela eleição juntos, 8 pessoas, numa só candidatura. Eu como porta-voz de um movimento que abriga o movimento negro, indígena, mulheres mães, a pauta do meio ambiente e de direitos humanos. Perfeito. E a eleição colocou vocês juntos, a distribuição de voto, mas cada um teve a campanha isoladamente? Não, a gente fez uma campanha num único número. A gente falou, esse coletivo vai ocupar e vai tomar as decisões sobre um mandato. A pessoa que representa esse coletivo é essa pessoa, esse CPF, esse número. Hoje eleito, a gente compartilha todas as decisões, eu desço ao plenário como porta-voz desse coletivo e a bancada ativista cobre todas as comissões, CPIs e atividades da casa como parte do mandato que eles são. Então, hoje na Assembleia Legislativa, os outros parlamentares brincam de que a bancada ativista é onipresente,
porque de fato cobre tudo na casa. Perfeito. Agora eu queria falar com a doutora Ana a respeito do Dia da Consciência Negra. Eu queria saber como é que é a sua avaliação em relação à importância desse dia. Você que trabalha na questão da Comissão da Igualdade Racial, você acha que tem avanços importantes por uma data específica para se colocar as bandeiras, as defesas, denúncias? É importante ter uma data específica? O dia 20 é uma conquista, né? Uma conquista histórica do movimento negro, a partir do momento que coloca no dia 20 de novembro um dia de consciência e reflexão para toda a questão histórica que nós temos no país, da questão do tempo da escravidão, né, de tudo que aconteceu e de todas as questões que não foram, que não seguiram, né, depois no pós-abolição, e todas as questões que nós temos da marginalização do povo negro, a questão do genocídio, a questão do mercado de trabalho. Então, foi uma conquista que isso fosse, esse dia fosse elevado ao Dia da Consciência Negra, em contraponto ao dia 13 de maio, que é em relação à abolição, que é um dia que, enfim, nós tivemos a abolição, mas foi uma abolição que nós dizemos inacabada, né? Porque não houveram medidas complementares e não chegou à igualdade, de fato. Exatamente. É isso que falta, né? E nós tivemos nas comemorações, né, e manifestações relacionadas a essa data, um problema muito sério ontem em Brasília, envolvendo o Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Ele se manifestou contra um dos cartazes das obras que foram colocadas lá, para registrar essa data. Ele quebrou simplesmente uma gravura que estava afixada num túnel que fica no anexo 2, próximo ao plenário da Câmara, em que se levantava a possibilidade de genocídio. Quem está nos acompanhando pode ver as imagens já no chão, depois da destruição. É uma pessoa com a bandeira, vestindo uma camiseta com a bandeira, e um policial indo embora. Agora, nós sabemos, ele se sentiu ofendido defendendo os policiais de modo geral, né? Ele disse que ele tinha o direito de se manifestar e quebrar, porque ele foi contra o recado que se tentou passar com relação a isso, que é a violência dos policiais, e mais especificamente com relação aos negros. Agora, a gente tem um histórico de violência mesmo nesse tipo de relação que é muito forte, não é, Mônica? Exatamente. Eu acho que, de forma geral, a gente está falando um pouco do significado da data de consciência negra. A data, ela é pedagógica, ela não é comemorativa, ela nos traz reflexão. E uma das grandes reflexões, depois da abolição da escravidão, é a falta da inserção e da aceitação das pessoas negras. A segurança pública é emblemática nisso. Desde o Império até hoje, ela foi pautada num projeto que não é de preservação de vidas, dada os números, e falta evidências, inclusive na ideologia da construção da segurança pública. Os números mostram que o Estado brasileiro